E hoje à noite a gente quer falar um pouquinho, Deus tem falado muito ao nosso coração, ao meu coração, principalmente ali, lá nos adolescentes, lá no Ignição. Tem Ignição aí, ó? Ih, tá todo mundo dormindo ou conversando, né? Então, tá bom, depois eu puxo a orelha de vocês. Mas Deus tem falado sobre alguns tipos de consciência que nós como cristãos precisamos desenvolver na nossa caminhada de fé. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 1. Êxodo 33, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Até aí por enquanto, mas deixe sua Bíblia aberta. Moisés era um homem diferenciado, e desde o seu nascimento, quando seu pai e a sua mãe olhou para ele, como bom pai, né, a gente olha, oh, que menino bonito, olha, lindo, aquela cara de joelho, sem dente, mas a gente como pai ama o nosso filho, e Deus colocou no coração ali dos seus pais um amor profundo, e eles entenderam da parte de Deus que aquele menino era formoso, era precioso aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Moisés cresceu ali no palácio, como filho, encurtando a história, como filho ali da realeza, foi treinado, depois ele fica com o coração chateado por ver o seu povo sofrendo, isso aos 40 anos, então ele mata um egípcio e foge para o deserto. E fica mais 40 anos, mais ou menos, aproximadamente ali, quando ele vê a sarça ardente, pegando fogo. E ali começa uma nova etapa de Moisés. Um cara que era bandido, assassino, que não tinha mais comunhão com o seu povo, um cara que andava todo errado. Mas ele começou a descobrir algo importante. E ele começou a amar a presença de Deus. E essa é a primeira consciência que eu queria destacar nessa noite. Moisés começa então a amar a presença de Deus, e Deus começa a falar com ele, Deus começa a trabalhar através da vida dele, e Moisés começa a amar a presença de Deus. Você conhece a história? Moisés vai ali até o Egito, retira o povo, e o povo está no meio do deserto, quando Deus tem essa conversa com Moisés, e Deus, resumindo essa história, fala assim: Moisés, olha, pega esse povo, e vai lá para aquela terra, eu prometi, a minha promessa eu vou cumprir, prometi ao seu pai Abraão, Isaque e Jacó, que vocês iam para a terra onde tem fartura, mas eu não vou com esse povo não, eles são muito ruins, esse povo, na nossa linguagem, é roia, né? Esse povo não tem lado, esse povo é um povo difícil. E lá mais para frente, no versículo 15 aí, de Êxodo 33, Moisés diz o seguinte: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanha? Quem mais poderá distinguir entre mim e o teu povo dos demais povos da face da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Nós só temos intimidade com uma pessoa quando nós dedicamos tempo. Aos casados aí, lembra quando você conheceu a tua esposa? E você ligava para ela: oi, tudo bom? Que legal falar contigo. Não, desliga você, depois de 1 hora. Não, desliga você. E começa aquela conversa, e você não podia viver sem ela. Você dormia pensando nela, desejando a presença. Da mesma forma,
a gente pode desenvolver um relacionamento tão pessoal com Deus, tão incrível, ao ponto que eu gosto muito desse versículo, de Ele ser meu amigo, eu converso com Ele, eu me relaciono tanto, eu gosto da presença de Deus. Obviamente, esse texto está no Antigo Testamento, no Novo Testamento a Bíblia nos ensina que quando nós cremos, Efésios 1,13, no Senhor, como nosso Senhor e Salvador, Ele vem e faz morada, e o seu Espírito habita em nós como selo, como garantia das coisas que hão de vir, Efésios 1,13. Então o Espírito já está dentro de nós, mas a Bíblia também nos ensina que a gente pode alegrar ou entristecer o nosso Espírito, o Espírito de Deus, perdão. A gente pode alegrar ou entristecer ele. Da mesma forma, eu estou trazendo para o cotidiano para você entender, bem legal. Não sei se acontece na sua casa, às vezes seu marido vai lá, toma banho, o que ele faz? Joga a toalha em cima da cama, ou teu filho vai lá, tua filha vai, usa alguma coisa lá na cozinha, deixa tudo sujo. Você não fica com raiva, às vezes irado. E a partir do momento que a gente vai tendo essa consciência da presença, a gente vai entendendo o que é gostoso, o que o nosso cônjuge gosta, o que Deus gosta. E você então vai saber como agradar o coração dele. Mas nessa primeira etapa eu queria que você guardasse um segredo na sua vida. Essa frase de Moisés: se tu não fores comigo, eu não vou. No seu trabalho, você vai começar um novo negócio. Senhor, se tu não estiveres comigo nisso aqui, eu não abro. Se você for planejar a tua viagem de férias, Deus, se tu não estiver comigo nesse projeto, eu não vou. Senhor, eu quero fazer um curso, um estudo, um concurso, seja lá qual seja o dilema da sua vida, aprenda algo, você precisa estar, deixa eu mudar, o melhor lugar para se estar é no local onde Deus quer que você esteja. O melhor lugar para você estar é o local onde Deus quer que você esteja. E para você saber esse local, você precisa desenvolver essa consciência da presença de Deus. Sabe, uma vez a gente viu um grupo de cristãos, e um grupo passando carnaval, e em alguns momentos eu me perguntei, será que existe diferença entre esses grupos? E obviamente quando você como cristão entende e tem consciência da presença de Deus no seu dia a dia, a sua atitude dentro do seu lar, quando você levanta, vai ser uma atitude que vai honrar a Deus. Como o Marcelo cantou aqui, nós vamos entregar o nosso melhor louvor para Ele. Nós vamos entregar o que a gente pode fazer de melhor para Deus. Paulo lá em Colossenses 3,16, ele fala, tudo o que fizerem, façam bem feito como se fosse para o Senhor. E adivinha só, sabe como eu aprendi esse versículo? Minha mãe pôs esse versículo escrito na pia. E toda vez que acabava o almoço, ela tinha uma alergia. Não sei se é alergia, né? Estou brincando. Ela lavava a mão dela com detergente, rachava a mão dela e sangrava. Então, sobrou para a gente o desafio de lavar pratos, né? Então, toda vez que acabava uma refeição em casa, tinha uma escala, eu e minha irmã. E a gente começou a lavar mal feito. E aquele aviso me ajudava a lembrar que eu precisava fazer bem feito. Eu não estava lavando louça só para minha mãe, não estava lavando louça só para o meu pai, mas eu estava lavando louça como quem lava louça para Deus. Então, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça para a honra e glória de Deus. Tenha consciência da presença de Deus. Hoje nosso tempo está um pouquinho curto, eu vou me adiantar aqui. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 31. Eu vou ler aqui rapidinho. Gênesis 25, 31, para você que está anotando aí. Respondeu Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure-me primeiro. Então ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú um pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Lá o autor de Hebreus, mais para frente, no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 16, ele diz o seguinte, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho.
como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ou seja, só recapitulando aí, Deus quer que você ame a presença dEle no seu dia a dia, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Ele quer que você ame e tenha a consciência da presença de Deus. Depois, Deus quer que você entenda uma outra verdade. Ele quer que você entenda que você deve amar as bênçãos dEle. E é muito fácil você amar as bênçãos, porque nosso Deus, como nós falamos, é um Deus de bênção. E outro dia, eu estava na varanda lá de casa e começou a chover. Eu estava com a minha filha e a gente parou olhando a chuva cair. E eu falei para ela, olha como Deus é bom. Na Bíblia está escrito que Deus derrama a chuva sobre os justos e sobre os ímpios. E o nosso Deus, como o Marcelo falou, né, a bênção de Deus não está condicionada àquilo que Ele faz. Nós estamos na graça. Mas Deus se agrada e Ele tem algumas bênçãos específicas para quem obedece. E é interessante que Jacó tem vários defeitos. Mas se tem uma coisa que eu aprendo com Jacó, é que ele amava para valer a bênção de Deus. A ponto de chegar lá com o irmão dele e roubar a bênção, né? Não é muito cristão, mas ele roubou a bênção do irmão. Mais para frente na história você vê que ele vai lá com o tio Labão, volta e no meio, lá na volta, no meio do caminho, ele tem um encontro com Deus. Você conhece aquela passagem que ele luta com Deus, garra na perna de Deus e olha a frase de Jacó: eu não deixo tu ires se tu não me abençoares. A tua bênção é tão importante para a minha vida que eu não deixo você ir. Você vai me matar, mas eu não deixo você ir. Está me entendendo? De tanto que ele amava a bênção de Deus, de tanto que ele amava o que Deus tinha para ele. E de fato, através de Jacó, ele teve ali seu nome alterado para Israel. E é uma nação que a gente vê até hoje com várias e várias bênçãos de Deus, um país pequenininho e potência mundial em vários assuntos aí. Mas ele amava as bênçãos de Deus, ele amava o que Deus tinha para oferecer. Mais uma vez, né, a nossa bênção não está condicionada, né? Deus é um Deus de bênção, Ele derrama sobre todos. Mas Deus abençoa aos seus filhos que amam. Deixa eu falar para você vai me entender direitinho. Você que é pai, vai chegando perto ali da época do Natal, aí vem seu filho, você vê lá mais ou menos pelo meio do ano, ele deseja um presente. Só que seu filho é aquele filho difícil, não obedece em casa, dá trabalho na escola, todo lugar que ele vai, ele é problema. Aí ele pede um presentinho singelo para você, que vai te gerar muito esforço. Como pai, muitas vezes a Bíblia nos ensina que a gente gosta de dar o melhor para os nossos filhos, mas às vezes vai pensar, rapaz, esse menino, essa menina não está merecendo. Eu vou dar um presente sim, porque eu amo ele, já dou comida, já dou veste, já dou um monte de coisa, já tenho um monte de bênção, mas esse presente eu não vou dar porque ele não está merecendo nesse momento. E muitas vezes essas bênçãos são condicionadas. E quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que tem muitas e muitas bênçãos que são frutos de filhos obedientes a Deus. Muitas e muitas bênçãos. Então, quanto mais você medita, estuda a palavra de Deus, mais e mais bênçãos você vai descobrindo que tem lá para aqueles que guardam o seu coração. Você lê o livro de Provérbios, e ele é fantástico, e deixa eu dar algumas instruções aqui para você entender. O homem quando chega aí perto de uns 40, 45 anos de idade, começa a ocorrer um fenômeno na mente do homem. Ele começa a olhar e maturar a vida e pensar, será que eu já construí tudo que eu tinha que construir? Será que eu ainda sou aquele bonitão que quando eu passo pela rua, alguma mulher olha para mim? E ele começa a buscar muitas vezes alguns outros caminhos. A gente trabalha com adolescentes e você vai entender. Mais ou menos nessa época, onde esse casal está entre os 40 e 45, alguns chegando perto de 50, Satanás vem lá apertando esse casal. E muitas vezes acontece um caso de infidelidade. Olha,
Deus te salvou, Deus te transformou, Deus te selou com o Espírito. Mas o teu filho ainda está no processo. A APEC, que é a Aliança para a Evangelização das Crianças, ela solta uma estatística anualmente, e para você entender, do 0 aos 14 anos, 85% dos cristãos se convertem nessa idade, de 0 a 14 anos, né? Na fase da infância e pré-adolescência, um pouquinho antes da juventude. Ou seja, para você conseguir converter um adulto, para ele conhecer e amar a Deus, é 15%. Agora, aquelas crianças que você vai de pequeno ensinando a palavra, incentivando, 85% delas vão e caminham com Deus. E olha só aqui que a palavra diz: ensine o seu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Está me entendendo que Deus tem bênçãos lindas para quem consegue obedecer? Então qual que é a tua missão? É ensinar o teu filho quando é pequeno, quando é grande. Traz ele na igreja. Ô Pedrinho, pôs uma foto aí, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Consegue pôr para mim aí? Faça favor. Olha só, a gente fez um desafio lá com os adolescentes no Ignição, nem falei para eles que eu ia pôr aqui no culto, mas a gente desafiou eles porque a gente quer que eles tenham caráter, que eles tenham responsabilidade, que eles aprendam a amar a presença de Deus, que eles entendam que a palavra de Deus vai proporcionar, né, o conhecimento da palavra, vai proporcionar uma infinidade de bênçãos lindas para a vida deles, e a gente propôs um desafio para eles. E essa turminha linda aí, ó, 6 deles conseguiram aí mais de 80% de performance. Meditaram, decoraram 5 versículos por semana, meditaram todos os dias, buscaram a Deus, fizeram as tarefas, estiveram presentes, ouviram a mensagem de Deus. E sabe, isso alegra meu coração. Como pastor, eu queria que todo mundo estivesse nessa foto. E se você é do Ignição, estiver aí, na próxima rodada, quero essa foto grandona aqui. Para quê? Para que você entenda essas bênçãos de Deus. As bênçãos que Deus tem para você através da obediência. Você pega Provérbios mais uma vez, você vai ver pelo menos uns 4 capítulos falando assim: homem, fuja da mulher imoral. Ela é como um laço, está sempre à porta, procurando vidas nobres para poder roubar. Ela vai arrebentar, colocando as minhas palavras, né? Ela vai arrebentar a tua finança, tudo que você conquistou com duro suor, ela vai usufruir disso e você vai ficar chupando o dedo. E aí o que acontece? Muitas vezes o homem bobão vai lá e se lasca. E aí chega no final da vida chorando: me lasquei. Por quê? Porque nós estamos debaixo da promessa de Deus, que diz: aquilo que o homem semeia, ele colherá. Então, seja um apaixonado pelas bênçãos de Deus, seja um apaixonado pelas bênçãos de Deus, ame a palavra de Deus, ame as bênçãos que Ele tem para você, ame estar na presença dEle, ame, são coisas que você deve desenvolver na sua caminhada como cristão. Para a gente fechar aqui, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do nosso Deus: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ame ser amigo de Deus. De manhã, lá no Ignição, nosso trabalho com os adolescentes, e mais uma palhinha aqui, mais um... Se você é adolescente e tem aí entre 12 anos completos até 16, todo domingo de manhã nós nos encontramos aqui com mais ou menos uns 30, 35 adolescentes. E lá a gente aprende a amar a Deus. Tem desafios, tem brincadeira, tem muita palavra de Deus, tem música. Mas de novo, né, o objetivo é que esses adolescentes cheguem no céu. Que eles façam parte aí desses 85% que vão amar a Deus o resto das suas vidas. E olha só. Lá, a gente estava hoje vendo, né, eu não sei quem é da área de psicologia aí, mas tem um efeito que nós chamamos de efeito manada. O que é esse efeito? É um efeito onde a gente inserir em determinado meio, por questão de uma aceitação
por questão de querer pertencer a um grupo, eu vou fazer as coisas que aquele grupo faz. E no vídeo que a gente estava mostrando ali para os adolescentes, era o seguinte, tinha um cara no elevador, aí entravam 3 pessoas. Então o cara estava que nem eu aqui assim. As 3 pessoas que entravam no elevador entravam e viravam de lado assim. Aí passado um tempo, o que o cara fazia? Ele virava também, no mesmo lado que as pessoas estavam virando. Aí tem outro exemplo, não falei, mas você que gosta de psicologia, depois você pode ver, estudar sobre esse efeito. Eles pegaram uma clínica médica e combinaram ali com uns 10 pacientes, e nessa clínica eles tocaram um bip lá, bip. Toda vez que tocava esse bip, as pessoas levantavam e depois sentavam. Esse era o combinado das pessoas. Aí o que eles fizeram? Entrou um cliente novo ali da clínica, que não sabia da história. Ele foi, sentou na cadeira lá, a hora que tocou o bip a primeira vez, todo mundo levantou, ele foi, eu tenho que levantar também, eu tenho que participar dessa, todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também, eu estou aqui nesse meio, eu sou humano, eu só sei errar. Eu vou e faço a mesma coisa. E assim foi até que eles trocaram os 10 pacientes por 10 novos que não sabiam da história. E aí chegou um cara e perguntou, ué, por que vocês levantam? E ninguém sabia o porquê, entendeu? Todo mundo levantava ao som do bip, né? E você não sabe. Aqui na igreja, por exemplo, às vezes está a música, você estava meio distraído, o pessoal levantou, daqui a pouco você olha e fala, rapaz, todo mundo de pé levanta, nem sabe o que é, levantou, né? Às vezes é hora do apelo, você já estava de pé, também vai, entendeu? Isso a gente chama de efeito manada. O meio em que a gente está inserido, muitas vezes vai fazer com que a gente aja de uma maneira. E muitas vezes essa maneira não vai agradar a Deus. Por isso a importância de você ter boas amizades, eu falo boas amizades espirituais, né? Trazer e viver perto de amigos espirituais. Mensagem para você que é pai aí, tem filho aí até o início da juventude. Depois que é jovem, ele já se vira sozinho aí, né? Já anda de carro, já vai para o lugar aí, já está bem treinado. Mas se você tem filho nessa idade, criança, adolescente, olha, traga ele na igreja, venha. Ah, mas vai ter festa da titia, do vovô. Tá, vai depois. Traz, para ele aprender. No sábado, vai ter, sei lá, a gente vai fazer um campeonato de aviãozinho com os meninos. Ah, mas vai ter campeonato de aviãozinho. Traz para ele estar junto, eles vão ver a amizade. Mas o que tem de espiritual nisso? Eles vão descobrir no dia. Você também vai descobrir. Mas nesses momentos sempre tem uma dinâmica, sempre tem palavra. Mas o que? A gente quer que ele cresça, que ela cresça no meio onde tenham pessoas que amem e que são tementes a Deus. A Bíblia nos ensina, obviamente, tá? Que tem joio e trigo, tudo misturado. Pelos frutos a gente sabe quem é quem. Mas é importante você entender que é melhor ele estar aqui no nosso meio do que ele estar numa roda de droga. Porque adolescente ainda não tem toda a sua parte neurológica formada, e as suas decisões até uns 20 anos são decisões baseadas na emoção, não na razão. Por isso você vê adolescente fazendo doideira, andando em cima de carro, pulando onde não deve, subindo em poste. Por quê? Porque não tem juízo ainda, entendeu? Está em formação. E nesse momento, o que ele vai fazer? No grupo que ele está, ele vai executar o que o grupo pede para se sentir parte daquele grupo. Se o grupo pede para ele roubar, e ele está inserido ali, o que ele vai fazer? Vai roubar. Se ele está inserido no grupo que vai usar maconha, o que ele vai fazer para ser aceito? Vai usar maconha. Se ele está num grupo que é um grupo imoral, que se relaciona sexualmente, o que ele vai fazer para ser aceito? Se relacionar sexualmente, sair beijando, pegando geral. Mas se ele está num grupo que ama a Deus, o que ele vai fazer? Vai amar a Deus. O livro de Coríntios fala, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então aprenda e ame essa amizade com Deus e pessoas que amem a Deus. E eu quero aqui te incentivar. Se você tem criança, se você está chegando agora aqui na nossa igreja, se você vê alguma pessoa que você, olha, essa pessoa aqui é espiritual, chame para almoçar na tua casa, para jantar, crie um relacionamento, se aproxima, porque isso é importante, você cultivar amizades. E deixa eu falar, a disputa é tão desleal, e agora com o pastor aqui falando para você, se o seu filho passa na escola 4 horas por dia, 5 dias na semana, 20 horas, tá? Basicamente, se for só 4 horas, tá? 20 horas na semana, aqui no Ignição ele passa 2 horas.
A gente está 90% defasado nisso. Então, você que já entendeu, já captou a visão, entendeu? Você vai cuidar do seu filho, você vai protegê-lo para que ele tenha condição de ter amigos espiritualmente saudáveis. Mas comece também na sua vida. Você pai é referência, você vizinho é referência, você avô é referência. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, deixando de lado o pecado e aquelas coisas que nos atrapalham, seguimos e prossigamos para o alvo. E Deus te preparou para ser uma flecha, para ser um canal de bênção, para ser um referencial para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Por isso, de uma forma resumida e para fechar a nossa mensagem, ame de uma maneira diferente a presença de Deus. Dedique tempo na oração, buscando, amando a presença de Deus. Ame as bênçãos do nosso Deus. Guarde o seu corpo, fuja da imoralidade. Deixe, o que entra na tua mente, aquelas músicas do mundo, do capeta, deixe embora e escuta as músicas de Deus, entendeu? Então, aprenda a buscar as bênçãos de Deus, estude a palavra e você vai se maravilhar quantas bênçãos, incontáveis bênçãos Deus tem para aqueles que o obedecem. E ame, seja amigo de Deus. No meu túmulo, o dia que eu morrer, se tivesse só uma simples frase, para mim já estava feliz demais. Olha, Marcos, amigo de Deus, eu já ia dormir feliz, o resto da minha vida, não quero muita coisa, mas uma coisa que eu busco nos meus dias é ter essa presença de Deus, buscar a orientação dEle e fazer o que é correto. Se é para estar aqui, que eu esteja aqui. Se é para eu ir para lá, que eu vá para lá. Mas às vezes não vai ser confortável. Mas não é sobre conforto, mas é sobre obediência, sobre amar a presença de Deus, sobre amar suas bênçãos e sobre querer desenvolver um canal de amizade diferenciado com Deus. Então essa é a nossa mensagem de hoje à noite, de uma forma rápida, espero que tenha sido objetiva ao seu coração. E o nosso desejo é que você entenda essas verdades, desenvolva essas áreas e continue essa linda caminhada com Deus, tá bom? Pastor Davi.